Paz do Senhor a todos e todas, pode tomar vossos assentos. Nós damos graças a Deus, irmãos, por estarmos empenhados nesse trabalho e vamos dando sequência aqui conforme o Espírito Santo vai nos dando graça e sabedoria para nós realizarmos. Na terça-feira passada nós falamos um pouco sobre o arrebatamento da igreja, os sinais da volta de Cristo e assim por diante. E também falamos sobre a ressurreição dos mortos, que está incluído junto com o arrebatamento. E paramos falando sobre a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela é comparada com a colheita dos judeus. Como que eles faziam? Tinha 3 etapas. Quando a colheita estava madura, eles iam lá, colhiam os feixes de trigo, de cevada, levavam no templo e moviam perante o Senhor, agradecendo a Deus pela colheita que já estava madura. Depois vinha a colheita geral, onde eles colhiam toda a lavoura. E depois os rabiscos que ficavam para trás, que ficava para os pobres e para os estrangeiros. Os entendidos fazem essa comparação com a primeira ressurreição. A primeira ressurreição começou com Jesus, como nós já lemos o versículo de Mateus 27, 52 e 53, na terça-feira passada, que quando Jesus expirou na cruz, muitos corpos de santos ressuscitaram, porém não saíram da sepultura antes da ressurreição dele, ou só depois da ressurreição, para eles não serem as primícias do que dorme. A primícia é Jesus. Eu já expliquei terça-feira passada que muitos outros ressuscitaram antes de Cristo, mas tornaram a morrer. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Ele disse para João lá em Apocalipse 1:18, eu que vivo fui morto, mas eis que agora estou vivo e vivo para todo sempre. Então, esses que fazerem ou que fizerem parte da primeira ressurreição, também vão viver para todo sempre, não existe mais morte. Então, esse grupo que ressuscitou quando Jesus morreu, tem comparação com os molhos que eram movidos lá perante o altar. O primeiro grupo da primeira ressurreição. Depois vem o grupo da colheita geral, que vai ser no arrebatamento. Veja para nós, pastor Anderson, 1 Tessalonicenses 4:16. Vou ler na Nova Versão Transformadora, que assim nos diz: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Porque Paulo disse, primeiro os mortos ressuscitarão. Porque, segundo as histórias, havia umas heresias que semearam em Tessalônica, que se a pessoa morresse antes do arrebatamento, estava perdida. Paulo começou a escrever no capítulo 4, aos Tessalonicenses, a partir do versículo 13, não quero, irmãos, que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, Deus também tornará a trazer com ele aqueles que em Jesus dormem. Então, ao soar da trombeta, os mortos vão ressuscitar primeiro. Primeiro do que o quê? Primeiro do que os vivos serem transformados. Primeiro a ressurreição dos mortos, depois a transformação dos vivos. Então aqui é a colheita geral, é o arrebatamento da igreja, que todos os salvos de todas as épocas que estiverem na sepultura vão ressuscitar. Isso, irmão, é para crente que tem fé acreditar. Como o pastor Valdemar, o camarada já está dormindo, morto já 2.000 anos, 3.000 anos, não tem mais nada ali. Como que Deus vai ressuscitar um corpo dali? Para Deus não tem nada impossível. Se a Bíblia está dizendo que vai ressuscitar, vai ressuscitar.
Não importa a época em que ele morreu e a condição em que ele encontra. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, elas disseram para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou assim: eu sei que ele vai, eu sei disso. Falou, mas seu irmão vai ressuscitar. Marta falou: eu sei, Senhor, mas é na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, nós cremos na ressurreição. Depois, vem os rabiscos, que são aqueles que morrerem durante a grande tribulação. Apocalipse 20, 4 e 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Leia também os 6, pastor. Sim. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Então veja aqui, João viu na visão um trono e aqueles que haviam de julgar, e viu as almas daqueles que foram martirizados durante o período da grande tribulação. Quando nós estivermos falando sobre a grande tribulação, vamos mostrar como é que haverá salvação durante a grande tribulação, e se haverá. Então aqui, esses que morrerem durante a grande tribulação, quando Cristo voltar com a igreja glorificada, eles vão ressuscitar, porque o texto sagrado diz, que o pastor leu, que eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então essa é a terceira etapa da primeira ressurreição. Ela divide 3 grupos, como nós já dissemos. Quando Cristo morreu, ressuscitou um grupo, no arrebatamento vai ressuscitar um grupo maior, e os rabiscos depois, ali que morrerem durante a grande tribulação. Isso vai ser no final da grande tribulação. Agora, o responsável pela ressurreição é o Espírito Santo. Romanos 8 e 11, veja o que Paulo escreveu. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Veja que declaração de Paulo, que revelação do céu. Se o Espírito de Deus habita em vocês, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, vai ressuscitar vocês também. Então, sem a atuação do Espírito Santo, não haverá ressurreição. Nós vamos ressuscitar, porque o mesmo Espírito Santo que habita em nós, ele é responsável para depois que estivermos no cemitério, se não alcançarmos o arrebatamento, de lá ele vai nos ressuscitar. Quando a gente começa a estudar isso, irmão, a gente para pensar, que poder extraordinário tem o Espírito Santo, não é? Tem gente no mundo inteiro que morreu em Cristo Jesus, irmão, e rapidamente ele vai fazer esse trabalho, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. A ressurreição é feita através do poder do Espírito Santo. Assim que os mortos foram ressuscitados, como diz, vão ressuscitar primeiro, haverá a transformação dos vivos. Leia o versículo 17, pastor, do capítulo 4 de Tessalonicenses.
1 aos Tessalonicenses 4:17. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Então, Paulo explica, depois do movimento feito pelo Espírito Santo, ressuscitando os mortos, nós, os vivos que estivermos no momento, seremos transformados. É uma obra também do Espírito Santo. Existe uma transformação que o Espírito Santo faz agora, tornando a gente nova criatura. Por isso Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, não pode nem ver o reino de Deus. Se você está aqui nesta noite, irmão, é porque o Espírito Santo transformou você. Você se tornou uma nova criatura, foi uma transformação interior. O Espírito Santo já fez isso para alcançar uma salvação, mas depois ele vai transformar o nosso corpo vivo, físico, em um corpo semelhante ao de Jesus. Veja o que Paulo escreveu também aos Coríntios, capítulo 15, 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Muito bem. Então Paulo disse: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vai morrer para vir de Jesus, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olho. É muito pregado, inclusive eu já preguei no passado, que esse abrir e fechar de olho seria o arrebatamento, mas não é. É claro que vai ser tudo rápido, irmão, mas aqui está falando que no abrir e fechar de olho vai haver a transformação dos vivos. Porque ninguém pode entrar no céu do jeito que ele está aqui nesse corpo. Ele tem que passar por uma metamorfose, por uma transformação. E isso vai ser, irmão, num piscar de olho. Você já pensou a rapidez de Deus? Quando Deus quer agir, irmão, não tem negócio de demora. Ele age a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer. Não abrir e fechar de olhos. Crentes, estando dentro da igreja, estando no trabalho, dirigindo, aonde quer que esteja, vão ser transformados num abrir e fechar de olho. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo faz o rapto. Vivos transformados e mortos ressuscitados subirão ao encontro do Senhor nas nuvens. E o texto sagrado nos dá uma palavra confortadora. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta, meus irmãos, é a esperança da igreja. Como eu já disse, o objetivo de nós estudarmos sobre as últimas coisas não é colocar medo em ninguém para ser crente, que ninguém deve ser crente por medo, deve ser crente por fé. Mas é para aguçar mais a nossa fé e termos mais firmeza de nunca sairmos dos caminhos do Senhor, ficarmos esperando este momento. Ou estamos vivos, ou estamos na sepultura, algo extraordinário vai acontecer. Agora, como serão os corpos dos ressuscitados? Primeiro, 1 Coríntios 15, 42. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Então, vamos lá. Ressurreição ressuscita em incorrupção. É a mesma coisa de você semear um caroço de milho, de feijão ou de arroz.
Você semeia um caroço de arroz, nasce um pé de arroz bonito. Você semeia uma semente de uma flor, nasce um pé de flor bonito. Então, o corpo ressuscitado não tem nem comparação com esse. Esse aqui é um corpo que se corrompe pela doença, como está nosso irmão doente, e outras coisas semelhantes. Mas o corpo que nós vamos receber de Jesus Cristo é um corpo que não tem corrupção. Não tem, não se corrompe mais. Não tem mais doença, não fica velho. Na Nova Jerusalém não tem farmácia, não tem hospital, não tem cemitério. É assim que acontece. Ressuscitarão em vigor, versículo 43, pastor. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Em força ou em vigor. Eu já fui em vários velórios, pessoas de idades, que você nota ali que morreram fraquinho, magrinho, outros morreram acidentados. Essa é a maneira que ele vai ser sepultado. Mas ao tocar da trombeta, aleluia, não vai ressuscitar um velhinho cheio de rugas, cheio de fraqueza, aleluia. Vai ressuscitar um corpo glorioso. Aleluia. Esta é a nossa esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Um corpo vigoroso. Terceiro, ressuscitarão em corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Sepulta num corpo natural, mas ressuscita num corpo espiritual. A nossa mente, irmão, a nossa compreensão é muito pequena para descrever a grandiosidade dessa transformação e desse corpo que vai ressurgir da sepultura. Por mais que você queira entender, não dá para passar dali. Mas um dia nós vamos experimentar isso. E a Bíblia diz que a morte vai ser tragada na vitória. Nós vamos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Um dia você me tombou lá na terra e eu fui para a sepultura, mas agora eu estou vivo. Vem agora, vê se você é capaz de me derrubar de novo. Aleluia. Então teremos esses corpos como menciona a palavra de Deus. A Bíblia diz que os nossos corpos serão semelhantes ao de Cristo. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Amém. Nós vamos ter um corpo semelhante, parecido, quase igual ao corpo de Cristo. Vejamos ainda 1 João 3 e versículo 2. Veja o que João escreveu para a igreja dos seus dias e para nós também hoje. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos transformou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Seremos semelhantes a Ele.
Igual, irmão, ninguém tem esse privilégio, mas semelhante a Cristo. E vamos ver Ele como Ele é. Se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos já viram Cristo? Ninguém levantaria a mão. Eu nunca vi nem em sonho, eu gostaria de pelo menos ver em sonho. Mas veja o que João disse em Apocalipse 1, eu vou ler aqui, pastor, que já está no jeito. Apocalipse 1, 16 a seguir. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João aqui está falando de Jesus. Quem já conseguiu olhar para o sol na sua força e ficar muito tempo olhando nele? Não consegue. O seu resplendor é muito forte. O rosto de Jesus é como o sol na sua força, depois de ressuscitado. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vivo estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tem gente que fala que o diabo tinha a chave, que Jesus foi lá e tomou. Isso é tudo fantasia para ver o povo pular e dar glória a Deus, irmão. O diabo nunca teve chave nenhuma, ele foi expulso do céu e não tem direito a nada. Jesus tem a chave da morte e do inferno, porque ele morreu e venceu, ressuscitou e está vivo. Escreve, pois, essas coisas que viste, aos que são e as que hão de acontecer depois desta. E quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, que tinha na mão direita, e são as 7 igrejas. Vejamos aqui onde fala do seu rosto, ok? Acho que é mais em cima. É do versículo 13, 14 e 13, 14 e 15. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Veja como é o nosso Jesus. Seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Então nós vamos ser semelhante a Jesus, mas como Jesus é tudo isso que João viu e muito mais. Então é o que nós temos, que a Bíblia nos fornece, mas Jesus Cristo é maravilhoso, é muito mais do que isso. Esses corpos ressuscitados e transformados serão transfísicos ou metafísico, que transcende a natureza física das coisas. Por exemplo, os discípulos estavam reunidos em um local, as portas trancadas com medo dos judeus. De repente Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. Jesus já tinha ressuscitado. Por que Jesus não precisou abrir a porta, nem bater na porta? Ô meus discípulos, abre que eu que estou aqui. Nada disso. Ele passou como se a porta estivesse aberta. Corpo transfísico. Se Jesus voltasse agora, irmão, se a trombeta tocasse neste momento, nós passaríamos esse forro e não deixaria buraco. Irmão, é coisa tão misteriosa, irmão, que tem que ter fé para crer. Você vai falar para o incrédulo, como é que você vai passar e não vai deixar buraco? Aqui está um forro de PVC, mas se tivesse um forro, pastor, de aço, era a mesma coisa. Nosso corpo será transfísico. Não vai precisar abrir porta para entrar e sair de lugar nenhum. Esse é o corpo que nós vamos receber. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que esse corpo vai viver eternamente. É o que a Bíblia Sagrada nos indica. Eles serão rápidos nos deslocamentos. Hoje, para a gente ir de um lugar para outro, se for a pé, de carro, de avião, sempre tem um prazo, um tempo certo para ir, né? Mas os corpos ressuscitados serão rápidos. Assim que a trombeta soar e nós formos arrebatados, vocês acham que nós vamos demorar quanto para chegar no céu?
Uma semana, um mês, 3 horas. É rapidinho, irmão. É uma rapidez que a matemática humana não consegue computar. Mas nós cremos que assim vai acontecer. Rapidez. Rapidez. Jesus, depois de ressuscitado, ele foi no Monte das Oliveiras, conversou com os seus discípulos e disse muitas coisas para eles. E a Bíblia diz que ele foi desprendendo da terra, ali ele foi devagarinho para mostrar para eles como é que ele estava subindo. E chegando lá em cima, uma nuvem ocultou. 2 anjos rapidamente desceram, porque estão orando para o céu, varão galileus. Do mesmo jeito que visse esse Jesus subir, ele há de descer. Quanto vocês acham que demorou para esses anjos descer ali? Rapidinho. Agora não pensa, irmão, que essa volta de Jesus, que os anjos disseram, é o arrebatamento. Aqui está uma exegese de pastor Anderson, que mais tarde nós vamos tocar sobre ela, quando falar de Cristo, voltar com a igreja glorificada. Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Jesus estava falando para os judeus. Ele está se falando da segunda fase da volta dele, quando ele vir para reinar na terra, ele vai vir desse jeito. O arrebatamento é rápido, como nós já mencionamos. Louvado seja o nome de Jesus. O pastor, pode falar. eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. O senhor falando, me veio ao coração o episódio de quando Filipe, ele evangelizou, ministrou o entendimento das Escrituras àquele eunuco etíope. Aí a Bíblia vai nos dizer, em Atos capítulo 8 e versículo 39, assim: e quando saíram da água, depois que Filipe batizou o eunuco etíope, diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então aqui seria um prenúncio de como vai ser esse corpo glorioso? Creio que seja, e como prenúncio também do arrebatamento. E fala que ele se achou em Azoto, muito longe de onde ele estava. Foi um arrebatamento com corpo e tudo. Não transformou o corpo, mas ele, quando ele viu, onde é que eu estou? Estou em Azoto, mas eu estava agora mesmo batizando o eunuco lá. Então você vê, irmão, como o Espírito Santo trabalha, irmão. A gente precisa, irmão, nós precisávamos, meus irmãos, irmão pastor Fábio, os irmãos, crermos mais, confiarmos mais na ação do Espírito Santo. Ele é muito, mas muito, mas muito mais do que eu e você pensa. Essa palavra que o pastor colocou ali foi muito bem colocada. O Filipe experimentou esse tipo de arrebatamento. Eu acredito, pastor, que foi mais ou menos como foi o arrebatamento de Elias e de Enoque. Foram 2 personagens do Antigo Testamento que não provaram a morte. O Elias foi subindo meio devagar, deixou a capa cair e o Eliseu pegou. Eu já vi pregador dizer que Deus mandou carro e cavalo de fogo e o Elias sentou lá ao lado do anjo e montou naquele carro e o carro levou ele embora. É tudo fantasia, irmão. A Bíblia diz assim, que eles iam andando e conversando, Elias e Eliseu. Carros de fogo e cavalo de fogo separou um do outro. E Elias foi arrebatado num redemoinho. Foi como um vento que levasse ele. E ele derrubou a capa, Eliseu catou, e não vamos contar essa história, porque não é esse assunto. O Enoque, a Bíblia não diz como ele foi, mas a Bíblia diz que Deus o levou. Diz que certo dia a professora da escola dominical estava ensinando na escola para as crianças sobre a transladação de Enoque. E aí ela fez uma pergunta para as crianças: o que vocês acham? Como isso aconteceu? Aí uma das meninas, não sei que idade tinha, bem inteligente, os pais crentes, falou assim: professora, a Bíblia diz que Enoque andou 300 anos com Deus. E nesses 300 anos, professora, ele já estava bem longe da casa dele, estava mais perto da casa de Deus.
Aí Deus falou assim para ele: ô Enoque, vamos fazer o seguinte, já que a minha casa está mais perto do que a sua, vem para a minha casa. E o Enoque foi. Deu aquela ideinha dela de criança, né? Mas tem sentido. Ele foi trasladado, mas não sabemos como foi, mas acredito que foi também uma ação poderosa do Espírito Santo. Nós vamos passar agora, irmão, para o tribunal de Cristo, mas antes de eu passar, quem sabe algum irmão ou irmã está com uma pergunta na garganta sobre o arrebatamento, você queria fazer, pode levantar em pé e perguntar. Se eu souber, eu respondo, se não o pastor Ando responde, o pastor Fábio e outros. Se a gente não souber, a gente vai estudar. Alguém quer fazer uma pergunta? Como? Sim. Se vão subir? Com certeza, irmão. Mesmo que não são batizados com o Espírito Santo, vão subir. Agora eu preciso fazer uma exegese de um texto. Pastor Andes, por favor, Efésios 1, 13 e 14. Eu aprendi isso, irmã, que as pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo não iam subir. Mas é coisa ensinada errada. Quantos estão aqui que ainda não são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Que não são. Bem pouquinho. Mas eu tenho uma palavra para você muito boa já já. O pastor vai ler ali, Efésios 1, 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor de sua glória. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: quando vocês ouviram o Evangelho, a palavra da vossa salvação, eu estou citando outra versão aqui, e creram nessa palavra, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança no céu. Então, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo já habita nele. Ser batizado, falar língua estranha, é outra coisa. Então, no dia do arrebatamento, seja ele batizado com o Espírito Santo ou não, vai subir no arrebatamento. Se ele morreu sem ser batizado com o Espírito Santo, vai ressuscitar, porque o Espírito, é como diz lá em Romanos 8 e 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em você. Vocês que estão aqui, irmão, que não foram batizados ainda com o Espírito Santo, pode ser a qualquer momento, mas se você não tivesse o Espírito Santo na sua vida, você não estava aqui. É o selo, é a marca do dono. Por que Paulo escreveu isso? Porque na época, os fazendeiros iam comprar madeira lá dos que tinham madeira, as toras estavam cortadas lá, então ele ia lá e escolhia: eu quero essa tora, eu quero aquela, e marcava com o seu sinete, marcava com o seu selo ali. Quando ele precisava da madeira, ele enviava o seu empregado e pegava só aquela, levava o sinete, pegava só aquela que ele tinha comprado, que estava selado, era geralmente transportado por água. É o selo do dono. Você, irmão, que aceitou Jesus, que não foi batizado com o Espírito Santo ainda, você tem um dono, e o selo do dono é a marca do Espírito Santo na sua vida. Esteja você vivo ou morreu sem ser batizado, vai ser ressuscitado. Agora, a gente não fala isso, irmão, para desanimar alguém. Então não vou precisar orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. É claro que precisa. É um reforço, é um revestimento de poder. Mas todo aquele que aceitou Jesus está salvo, tem o Espírito Santo na vida. Amém? Eu aprendi diferente. Até tem um hino da harpa, diz assim: ó, vem selar-me agora, o grande Redentor. Está errado, irmão. O crente já está salvo, ele já está selado. Batizado é depois. Quando Jesus chegou entre os discípulos, eles não estavam batizados com o Espírito Santo ainda. Jesus falou assim: recebei o Espírito Santo. Está escrito lá na Bíblia, no livro de Atos. Então,
Todo crente salvo tem o Espírito Santo na vida. Ele guia você, por isso que você é crente e por isso que você é salvo em Cristo Jesus. Tem mais alguma pergunta? Pode falar. Dentro desse assunto, dessa palavra que Paulo diz aos Efésios, né, que, como o senhor leu, né, tendo nele crido, né, pela pregação do Evangelho, né, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Dentro dessa, o senhor colocou muito bem, o batismo com o Espírito Santo. E, de repente, aquele que aceitou a Cristo, se rendeu a Cristo, e como a gente vê muitos hoje que ainda não se decidiram pelo batismo nas águas, de repente a pessoa aceita Cristo, recebe Jesus como seu Salvador, tem a vida transformada, mas ainda não foi batizado nas águas. Qual que é a opinião, o entendimento do Senhor nesse assunto? Ele sobe? Com certeza. Com certeza, irmão. A menos que ele esteja rejeitando o batismo. Mas se não teve oportunidade, pastor, está salvo. O batismo na água é uma confissão pública que ele aceitou Cristo como Salvador. Então, muitas pessoas vão estar crente e não deu tempo de batizar. Por exemplo, o batismo aqui na sede é a cada 3 meses. A pessoa aceitou Jesus hoje, vai faltar 3 meses ainda. Jesus vem, ele morre, está salvo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, irmão, antes de ser batizado nas águas. Primeiramente, o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Depois que o pecador está convencido, ele fala, tem que me decidir. Ele decide e aceita Cristo como Salvador. Agora, pode ser batizado com o Espírito Santo daí 1 ano, daí 10, daí 20, pode não ser batizado. Isso depende da condição de cada um. Agora, eu já vi acontecer coisas nas igrejas, irmão. Hoje não está acontecendo mais, pastor, graças a Deus. Mas eu já vi acontecer coisas horríveis. Pessoas vêm lá não sei de onde, é o batizador com o Espírito Santo, senta aquele monte de gente na frente, esfrega a cabeça, e balanga a cabeça, e joga para cima, e para lá, irmão. Não precisa isso. Não precisa isso. Eu aceitei Jesus dia 17 de setembro de 69. Dia 19 de outubro ia ser o batismo. Naquele tempo ia estar lá e não tinha tanque. O batismo ia ser no rio Jacupiranga, lá no sítio dos Franquetes. E eu estava ansioso para ser batizado nas águas. O rapaz que trabalhava com meu pai, que era crente novo também, mas primeiro do que eu, ele falou para mim, você já está pedindo o batismo com o Espírito Santo? Eu falei assim, eu não. Quando ele quiser me batizar, ele me batiza. Eu não entendia nada. Aí, nesse trabalho que ia ter do batismo em água, afinal, o pastor Anísio que estava lá para fazer o trabalho. Então, no sábado à noite, ele gostava de fazer esse trabalho só com o pastor Anísio, pastor, ele era ético, ele orava com posição de mão certinho e Jesus honrava ele. Naquela noite, ele chamou para ir para frente os que queriam ser batizados no Espírito Santo. Eu mesmo, sem conhecer nada, fui lá na frente. Jesus batizou 5. E eu berrei, chorei, novo convertido, mas fiz a minha parte, nada. Aí sabe o que eu falei? Falei, ó Jesus, não tem problema, eu sei que eu não mereço mesmo, não tem problema nenhum, conformei. Aí, pastor Anderson, amanheceu chovendo, um toró de água, e o rio encheu, sujou a água, não parou a chuva, não deu para fazer o batismo nas águas. Aí marcaram para daí mais 30 dias. Aí no período da tarde foi feito um trabalho na igreja, chovendo. Aí o finado pastor Anísio foi fazer de novo um trabalho de orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu estava sentado no banco assim, e durante esses 30 dias de crente, irmão, eu ouvia os irmãos dizer glória a Deus e aleluia. Eu achava tão bonito, isso não escandaliza ninguém, irmão, é bonito. E eu tinha vontade de falar um amém, um glória a Deus, um aleluia, mas eu tinha vergonha, novinho de crente. Falei, se eu for falar, alguém vai dar risada de mim. Aí eu estava sentado assim no banco, o pastor Anísio falou assim, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, depois eu vou fazer um trabalho pentecostal.
Quando eu fui levantando em pé, eu senti um calor nas minhas pernas que foi subindo, subindo, subindo. Quando chegou aqui em cima, esquentou mesmo. Aí eu falei, agora eu vou dar um aleluia, nem que o povo ri de mim. Quando eu abri a boca para falar aleluia, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Bem antes de ser batizado nas águas, ou antes de ser batizado. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, salvação é outra coisa, selo é outra coisa. O importante é estarmos firmes em Jesus Cristo, para quando a trombeta tocar, nós subirmos ao seu encontro para louvar e glorificar o seu santo nome. Pastor, Pode falar, meu querido. para ficar assim bem claro, não existe uma fórmula para o Espírito Santo batizar com línguas. Não existe. Por exemplo, o senhor falou, às vezes pregador vai lá e faz aquela coiseira toda. Uma coisa que eu tenho observado muito hoje é assim também. A gente prega quando é o momento de orar pelos enfermos, por batismo com línguas. Aí muitos acham assim que alguém tem que cantar no final. Que se não cantar, o Espírito Santo não vai batizar. E também não é assim. Não é assim. Então, se a pessoa cantar, amém. Mas se não cantar, não significa que o Espírito Santo não vai batizar. Porque não tem uma forma. Lá na Vila Nova, uma irmã testemunhou que ela estava fazendo almoço quando veio uma alegria na alma dela e ela começou a falar em novas línguas. Então não existe uma fórmula, só vai batizar se for assim ou de outro jeito. Pode ser de qualquer modo, Não tem que o forma, Espírito não. Santo queira. Né? Não tem forma, não tem horário, não tem maneira. Naquele tempo, irmão, essas pessoas, eles falavam assim, rola a língua, fala aleluia, aleluia, aleluia. Pera lá, irmão. O carismático que ensina a falar lá. Os carismáticos, eu não sei se alguém são batizados com o Espírito Santo lá, mas eles têm uma fita gravada para eles aprenderem a falar em língua. Eu já vi pessoas de lá falar isso. Eles escutam lá e gravam. E o crente tem que tomar cuidado, irmão. Não aprender a falar a língua. A Bíblia diz que falavam em língua estranha, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não é do jeito que eu quero, não. Não é lelelele, lá, somente isso também. É língua. Então, tem que tomar cuidado. Agora, como disse o pastor Anderson, tem várias maneiras que as pessoas foram batizadas. Se a gente fosse contar aqui, passava a noite. Mas eu ouvi falar de uma irmã que ela estava puxando água no poço lá, no sítio. Ó, irmão, quando Jesus me batizar com o Espírito Santo, eu não quero fazer um barulhão não, porque nem tem muita gente que faz. Tem gente que faz um escândalo, faz um barulhão, eu não quero fazer não. E puxando a água, de repente o Espírito Santo... Ela largou a manivela do Cirilo lá e fez um barulhão Montejúnior mais do que os outros. Pastor, é um assunto interessante, eu penso que vale a pena a gente bater um pouquinho nessa tecla. Aí me vem uma dúvida, por algumas coisas que eu já ouvi. O batismo com línguas, ele é algo consciente. Quando eu digo consciente, é assim, não é que a gente fala, depois, o que eu falei? Não lembro. Pode ser que a gente não entenda se não tiver a interpretação no momento, mas a gente sabe que saiu algum som, né? Sim. Aí a minha pergunta eu já ouvi até um irmão de Rondônia, um obreiro que era já para ele ser reconhecido no ministério, mas pela questão do batismo no Espírito Santo, ele não foi. E uma vez conversando com ele falou para mim que vem assim dentro dele, aquela vontade na mente dele, mas diz que ele fica com vergonha e não consegue soltar. Questão pessoal dele, né? Questão pessoal. Agora é o seguinte, irmão, se a gente quiser segurar, tem vez que dá para segurar, tem vez que não dá, explode. Mas o Paulo falou assim, fala em língua estranha 2, quando muito 3, se há intérprete. Se não há intérprete, fique calado, fala consigo mesmo, com Deus. Eu posso falar língua estranha em voz alta e posso falar baixinho comigo mesmo, com Deus também, para não atrapalhar a mensagem. Porque não é lícito, irmão, o pastor Anderson está pregando, alguém vai levantar lá e ficar falando língua estranha alta lá, atrapalhando a pregação. A língua estranha não pode substituir a palavra. Agora é o seguinte, irmão, Jesus batiza a hora que Ele quer. Eu já contei aqui, mas vou contar que nem todos escutaram. Moravam os irmãos numa fazenda. Pode falar, irmão. Sim.
no controle. Paulo falou assim, o espírito do profeta é sujeito ao profeta, não o Espírito Santo, do profeta, porque é o Espírito Santo agindo no nosso espírito. A gente pode orar em língua. Às vezes, eu estou orando, irmão, e eu começo a falar em mistério, baixinho, que eu não vou escandalizar ninguém. Aí depois que eu paro, eu falo, Senhor, eu não sei o que o teu Espírito falou, eu não sei o que eu orei, mas o Senhor pode me dar, não sei como é que é, porque a Bíblia fala que às vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós. Sim. Por que Paulo falou isso? Porque na igreja de Corinto estava uma desorganização. Imagina os irmãos. Eu peguei o microfone aqui, 15 para as 9. Imagina se eu destampasse falar língua estranha aqui e não pregasse a Bíblia. Que edificação vocês receberiam? É nisso que Paulo falou. Eu prefiro falar 10 palavras ou 5 palavras na minha própria inteligência do que 10.000 em língua estranha. Isso quando eu estou pregando. Agora, não está proibido também, o pregador está pregando e de vez em quando dá uma rajada de língua estranha lá, eu acho até bonito. Agora, ficar só falando língua estranha e não pregar também está errado. Mas vamos lá para a história que eu ia contar. Os irmãos moravam numa fazenda, e naquele tempo, quem morou no sítio sabe como é que é. Não é que nem hoje você tem o banheiro com chuveirinho quente em casa, não. Eles vinham da roça e tinham um córrego no fundo da colônia lá, eles iam tomar banho lá no córrego, os homens iam tomar banho lá. E tomavam tudo nu, só os homens ali. E, segundo eu vi, tinha uma pinguela, chamava de pinguela, um pau, né, grosso, que atravessava o rio, eles subiam em cima daquele pau e pulavam, mergulhavam na água lá, tomavam banho. E um irmão novo convertido estava lá junto com eles. Aí estava suado de trabalhar na roça, ele subiu em cima do pau, da pinguela, para pular. Aí ele falou assim, mas será que não vai fazer mal? Eu estou suado, eu vou fazer uma oração antes de eu pular. Quando ele foi fazer a oração, Jesus batizou ele pelado em cima da pinguela. Isso não é história de carunchinha, não. Os irmãos que moraram lá contaram para mim, é coisa verdadeira. Agora, irmão, durma com um barulho desse. Jesus não podia batizar ele de noite, porque ele está orando em casa. Jesus batiza a hora que ele quer, irmão. Ele pode batizar agora, que ele quiser, a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser, porque ele é o dono, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia. João testemunhou isso, falou assim, ele é o que vós... Jesus falou assim, João falou assim, eu, João Batista, vocês estão olhando muito para mim? Eu não sou muita coisa não, eu só batizo vocês na água, mas está vindo um aí, ó, que é mais poderoso do que eu, ele batizará com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu não vou entrar hoje no tribunal de Cristo, porque o horário meu já venceu, e também eu quero deixar para começar terça-feira. Nós vamos estudar sobre o tribunal de Cristo. Por que os crentes vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo? O assunto é para terça, não vou dar dica nenhuma agora não. Que Deus abençoe os irmãos, obrigado pela vossa atenção. Passou tão rápido que eu nem vi, irmão. Glória ao Senhor. Você está feliz por receber a ministração da palavra do Senhor? Que Deus continue abençoando nosso amado pastor Valdemar Ribeiro, que é um pastor jubilado, ou seja, ele tem uma história como pastor durante várias décadas. Foi pastor de igreja, conheceu o labor pastoral, hoje ele está jubilado, mas continua dando muitos frutos, sendo usado pelo Espírito Santo. Louvamos muito a Deus pela vida do Senhor, que Deus continue abençoando nosso amado pastor.